Muito bem, então, pessoal que está em casa, boa noite. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo hoje, do ponto que nós paramos na semana passada. E aí a gente está falando, né, sobre a questão da impermanência. Aliás, eu falei agora há pouco que a gente estava no capítulo 8, nós estamos no capítulo 9 mesmo, achei aqui. E a gente está falando sobre essas questões da impermanência, que tudo é impermanente, né? Coisas são mais óbvias e coisas não tão óbvias assim. E aí, o Thiago falou, o Rinpoche falou, a gente estava conversando, que ele disse assim, se a pessoa começar, né, a contemplar as coisas, por exemplo, a proximidade da morte, né? Então, se a gente fica pensando assim, nossa, eu não sei quanto tempo eu vou viver, não sei quanto tempo minha vida vai durar, eu vou perdoar quem eu tiver que perdoar agora, fazer o que tem que fazer agora, né? Ele está falando disso, mas aí vem uma questão, que utilidade essas coisas todas que a gente estuda, que a gente aprende, vai ter para a gente quando a gente morrer, né? Deixa eu arrumar aqui meu microfone. Se a gente morrer, morreu mesmo, né? Então, o que adianta? Aí ele fala assim: quando estivermos mortos, mesmo as pessoas que nos consideram muito agradáveis ou simpáticos não vão querer o nosso corpo por perto. Só o corpo ninguém quer, né? Tampouco poderão ir conosco, não importa quem sejam ou quão feliz nos fizeram. Todos morreremos sós, mesmo que sejamos famosos, mesmo que sejamos tão ricos quanto o próprio Deus da prosperidade. Na hora da morte, toda a riqueza que acumulamos, todo o poder, todo o status e fama que conseguimos, todos os amigos que reunimos, não vão ser de serventia nenhuma, né? Não serão de nenhuma valia. A nossa consciência será extraída do ambiente em que estivermos tão facilmente quanto o fio de cabelo de um bloco de manteiga. A única coisa que nos beneficiará será a prática do Dharma. A única coisa que nos acompanhará na morte será o nosso karma positivo e negativo. E nada mais. Então, aqui, só para retomar, né? Eu gosto sempre, porque sempre tem gente chegando, gente nova, ouvindo os ensinamentos. O Rinpoche, ele é de uma época anterior, bem anterior à nossa, né? Outra geração. Além de ser outra geração, é outra origem, né? Então, ele é tibetano, nós somos brasileiros, então é uma cultura totalmente diferente. Os exemplos, né? A maneira como se fala das coisas é bem diferente, né? Então, para nós ocidentais, falarmos assim dessa forma da morte é meio impactante, né? Então, a gente já está numa situação meio, né, totalmente difícil depois de tudo que a gente viveu com essa pandemia. Tá todo mundo muito abalado, né? Tá todo mundo muito desgastado com tudo isso, ou mesmo triste porque perdeu alguém. Então é difícil esse assunto, né? E aí ele chega e fala disso aqui dessa forma, mas é porque o fato da gente não querer olhar, o fato da gente não querer falar disso, também não vai mudar as coisas. Se a gente, todo mundo vai morrer, ninguém vai ficar para semente. E se a gente fica fazendo de conta que não é comigo, né? O quê? Né? Assobiar, assim, disfarçar, você vai sofrer do mesmo jeito, se bobear até pior. Porque quando você tem a consciência que você olha para a coisa e você fala o que de fato são as coisas, fica muito mais fácil. A história do quarto escuro, né? A criança, mamãe, tem um monstro aqui embaixo da minha cama, quarto escuro. Aí quando a gente vai, acende a luz e mostra, não, meu filho, olha, é um sapato, é um brinquedo. A gente clareia, a gente tira aquela coisa misteriosa, fantasiosa, ruim, né? Fantasiosa do medo que estava ali por trás ali daquela situação de escuridão, e a gente ilumina o ambiente, por exemplo, né? Então a gente ilumina a nossa mente
quando a gente começa a pensar que o que eu estou fazendo com a minha vida agora? Então, não é para esse ensinamento não é para a gente ficar pensando, ai, eu vou morrer, ai, que medo, ai, daqui a pouco eu vou morrer, ai, não vai me servir de nada a minha riqueza, ai, não vai me servir de nada. Não é, o foco não é a morte em si, mas é a valorização da nossa vida agora, né? Que mais ou menos eu falei semana passada. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje pela minha vida que realmente vai servir para agregar ao meu ser, né? A esse ser que eu sou, independente de ser um ser humano, porque nós estamos numa condição humana, mas se a gente for ver, nem humano nós somos. Nós estamos vivendo uma experiência humana, né? Então, esse ser que eu sou, a essência, né, daquilo que realmente eu sou de fato, além dessa casca, além dessa personalidade, além desse ser humano que está aqui falando com vocês, existe um ser, né? Então, assim, o que eu humana, Milene, estou fazendo para melhorar, para crescer essa obra que é esse ser que eu sou, né? Quando a gente fala imagem, semelhança do Pai, não é assim? Quem é imagem e semelhança do Pai não é essa carinha, não é esse corpinho. É aquilo que alguns podem chamar de alma, alguns podem chamar de espírito. Eu estou aqui dando o nome de essência, mas o nome não importa, né? O nome que a gente usa para isso não importa. O que importa é esse entendimento que existe um algo que eu sou, além desta personalidade, dessa que eu acho que eu falo eu, né? Então, hoje, o que eu faço por mim? Como eu uso o meu tempo aqui na Terra, viva? Como que eu estou cuidando da qualidade da minha vida, das pessoas ao meu redor? O que eu estou fazendo para beneficiar as vidas que estão ao meu redor? Não só as vidas humanas, todas as vidas também, né? Sejam as plantas, os animais, o meio ambiente, porque tudo é um grande conjunto, né? O Rinpoche diz que a única coisa que a gente vai se beneficiar é a prática do Dharma. Então, o que significa essa prática do Dharma? São os ensinamentos. Então, eu escuto os ensinamentos, e aí cada um com a sua religião, cada um com a sua tradição religiosa, vamos dizer assim, pode aplicar, né? A gente está falando dessa palavra Dharma, que são o conjunto de ensinamentos do Buda, mas não é uma questão de o Buda que está certo, os outros estão errados, não é nada disso. Né? É uma questão de entendimento a respeito da verdade. Então, qualquer tradição religiosa que use os ensinamentos para ampliar a nossa mente e não para estreitar. Né? A grande questão é essa: a gente já vive numa situação de estreiteza mental, olhando só os nossos interesses, olhando, né, de uma maneira a perceber apenas a coisa por um ângulo. Né? E o Dharma, a prática do Dharma é o quê? É ampliar a visão. Né? Tem o entendimento que o outro tem direito de ter a opinião dele, por exemplo, que não precisa ser igual à minha, e que não é porque é diferente da minha que está errado. Então, é ampliar para saber que tem muitas possibilidades de muitas manifestações. Então, essa amplitude, né, ampliar a visão dessa forma, é a prática do Dharma. Então, eu vou ouvir os ensinamentos que ampliam a minha visão e vou, na prática, colocar esses ensinamentos em ação. Então, eu vou procurar servir as pessoas da melhor forma que eu puder, eu vou procurar fazer o que eu puder de melhor para todos, porque eu imagino, já que a minha visão está ampla, que eu ia ficar muito feliz se fizessem isso por mim. Então, eu vou começar a entender que, assim como eu gostaria que fizessem comigo, eu vou fazer pelo outro. Né? Então, a gente vai por aí afora. E aí, quando ele fala que o que vai nos acompanhar na morte é o karma positivo ou o karma negativo, é no sentido assim: plantei giló, vou colher giló. Para quem gosta de giló, ótimo. Para quem não gosta, péssimo. Então, plantei pêssego, vou colher pêssego. Não tem como eu plantar, sei lá, abacate e querer colher pêssego. Então, é bem mesmo esse ditado do que eu estou fazendo
é o que eu vou colher. Simples assim. Não no sentido do castigo, não no sentido da punição, mas de uma consequência natural. É uma consequência natural. Eu estudei para a prova foi bem feita, de acordo, né? Porque também tem umas provas que elas não têm muito a ver com aquilo que a gente. Mas eu estou lá na escola, a professora deu a matéria, eu estudei, ela fez uma prova baseada naquela matéria, eu tirei nota. Ou eu fui para a escola, não prestei atenção na aula, na hora de estudar para a prova, eu preferia andar de skate, e na hora da prova eu dancei e não tirei nota. Não é a professora que foi ruim comigo, ela não me castigou. É simplesmente a minha nota ruim é uma consequência da minha ação, que no caso foi não estudar, andar de skate. Né? Então, é legal sempre a gente também pensar isso quando se fala de karma, aqui pelo menos nos ensinamentos budistas, né, dessa linhagem do budismo tibetano que eu estudo, não é uma questão de castigo, é uma questão de consequência de um ato, consequência de um hábito, consequência de ações recorrentes. Tudo isso a gente pode chamar de karma. Né? Então, um karma positivo é uma nota boa, por exemplo. Né? Já que eu estudei para tal e eu tive uma nota boa, eu tenho um karma positivo. Tudo bem? Ok por aí? Se quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá bom? A gente já vai terminar, já que hoje a gente demorou um pouco mais para começar o estudo, né? Mas aqui eu vou ler só mais um trechinho. Tá bom, obrigada, Natália. Aí alguém da plateia fala assim, porque esse livro é perguntas e respostas, né? Se contemplarmos a impermanência dessa forma, não ficaremos apáticos às necessidades dos outros? Aí eu já até adiantei um pouco a resposta para vocês, né? Sem saber aqui, não tinha lembrado dessa pergunta. Aí ele fala assim: nossa intenção no caminho do Dharma é aliviar o sofrimento dos outros, tanto quanto pudermos, e de todas as maneiras que formos capazes, até que, por fim, sejamos capazes de aliviar todo o sofrimento de todos os seres. Ao mesmo tempo, mantemos a consciência da impermanência em tudo que fazemos, lembrando-nos de que, como um sonho, a vida cotidiana acontece, mas não é intrinsecamente real. Então, vou dar mais uma paradinha aqui, tá? Quando a gente começa a ampliar a nossa visão e a gente começa a ver, nossa, tal coisa aconteceu e eu me senti assim. Ou eu me senti assim porque quando tal coisa aconteceu, eu achei que eu estava tal coisa, tal coisa. Você começa a perceber o seu funcionamento. A gente tira o dedo, né? Tipo, eu, a fulana me ofendeu, né? Então, por que você está brava, Milene? Ah, porque você viu as coisas absurdas que ela falou para mim? Aí, conforme a gente vai ampliando a nossa visão, nosso entendimento dos ensinamentos, a gente fala, olha só, quando a fulana falou desse jeito comigo, eu me senti ofendida. Aí a gente vai ver que o processo é nosso. Não que fulana está certa, está errada, ela vai acertar a parte dela com o povo lá de cima também, igual nós, entendeu? Mas não nos compete, não compete a mim saber da fulana, no sentido de jogar nela a culpa do meu sentimento. Compete a mim olhar e falar o que eu estou fazendo com essa ação da fulana. Ah, eu estou ofendida. Por que você está ofendida? Qual é a parte aí dentro de você, do seu personagem, que está ofendido? Aí a gente vai ver nosso orgulho, as nossas vaidades, né, as nossas certezas, a nossa autoimportância, a gente vai começar a entender. E isso diminui muito o nosso sofrimento, principalmente quando a gente entende a ação do outro no mundo dele. Então, a fulana, que supostamente teria me ofendido, quando eu olho para ela e entendo o funcionamento dela, da mente dela, no mundo dela, aí eu falo, gente, ela tá, coitada, numa situação super difícil da vida, tá loucona por um monte de coisa que tá acontecendo.
falou desse jeito comigo, nem percebeu que estava falando desse jeito, de tanto ela tá estressada e cheia de coisa. Aí, ao invés de você ter raiva, você olha e tem compaixão, você fala: "Nossa, coitada, tá passando por uns maus bocados". Aí você fala: "Nossa, não tive raiva". E aí é como se fosse uma mágica, assim, né. E aí, conforme você vai fazendo isso na sua vida, você vai se sentindo cada vez melhor. Não é que não vai ter problema, não é nada disso, mas é um treino, como tudo na vida é um treino. Quanto mais você treina, mais você consegue fazer isso, né. E aí, quando você já está fazendo isso bem, você fala: "Meu, queria tanto que as pessoas soubessem fazer isso, porque o sofrimento delas ia diminuir". Aí a gente começa a pensar na nossa mãe, no nosso marido. Ai, queria tanto que meu marido aprendesse a pensar dessa forma, assim, né, tipo, ver o mundo desse jeito, com essa visão mais ampla. Nossa, economizar tanta dor de cabeça. E aí a gente quer, assim, naturalmente, não é convencer, não é converter ninguém, hein, gente, pelo amor de Deus, não estamos falando aqui de converter ninguém, de arrastar ninguém. É ampliar a visão, não é fechar a visão, né, isso a gente sempre tem que ter firmeza, a gente amplia a visão, né, a gente permite a presença do outro, né, a manifestação, sem ser daquele jeito estreito nosso, né. Então, aí a gente quer ajudar os seres, gerar benefício para os seres, aliviar o sofrimento dos seres, seja da maneira que for. A gente vai desenvolver também recursos, meios hábeis para fazer isso, porque do jeito que a gente está agora, meio a gente vai fazer as coisas baseada no nosso ego, né, e o nosso ego é estreito, né, é uma visão mais estreita, baseada no nosso gosto, não gosto. Gosto disso, vou fazer isso, não gosto disso, né. Então, a gente precisa realmente treinar para ampliar a nossa consciência, a nossa visão, para de fato poder ajudar as pessoas, independente do nosso ego, né. E aí a gente vai e tudo que a gente faz, a gente vai fazer não: "Ah, eu fiz aquilo para ajudar, agora o fulano tem que ser grato e tem", né. Não, assim como a vida, se você lembrar, pensar assim numa coisa muito forte da sua vida, uma coisa assim, um dia que você falou: "Gente, eu nunca mais vou esquecer esse dia". Hoje, você olha para esse dia que você continua lembrando, mas parece que foi um sonho, passou e você fala assim: "Nossa", né, passou. Eu me lembro muito do dia lá do quando meu pai faleceu, o dia do enterro dele, nós ficamos velando ele por 12 horas, assim, foi um velório enorme, cansativo. E eu achei que aquilo nunca mais, a hora que eu me lembro, assim, da cena, né, dos carros indo na direção do cemitério, e eu falei assim: "Meu, nunca mais eu vou esquecer essa cena", assim, não parecia que, assim, eu nunca mais ia parar de viver aquilo, de tão forte aquilo que foi para mim. E hoje eu olho, já passaram-se anos, né, mas eu olho, parece assim que foi um sonho, porque as coisas não têm essa concretude, isso que a gente acha, isso é a vida real, é real agora, amanhã já é passado. Né? Então é disso que, porque aí a gente não pode, por que que ele está falando disso nesse momento? Porque senão também a gente começa a fazer as coisas, é, reificando, transformando aquilo numa realidade. Não, eu fiz, como se fosse uma coisa assim, concreta. Você fez, mas não se prenda nisso. Continua fazendo. Segue em frente fazendo, sem se preocupar com o que você vai ter de retorno ou não, já que você está fazendo coisa de bom coração, inevitavelmente você vai receber um retorno positivo. Mas você não está fazendo por causa disso, você está fazendo porque você quer aliviar o sofrimento dos seres, certo? E aí, por isso que ele fala, a vida cotidiana vai acontecendo assim, ela não é intrinsecamente real. Então, eu vou dar uma paradinha por aqui hoje, para a gente não se estender muito, tá? E vou, vou parar aqui a gravação também, para quem está em casa poder escutar sem muito finalmente. Natália, fique aí. Vou só parar aqui